Olá, essa é a nossa segunda aula sobre interpretação bíblica. Na primeira aula, nós falamos um pouco mais sobre a interpretação bíblica de forma introdutória. Nós apresentamos algumas leis de interpretação, alguns parâmetros de interpretação e alguns métodos bem simples de como nós podemos evitar as interpretações erradas da Escritura e como podemos prezar por uma boa interpretação. Nessa aula de hoje, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o contexto, que é um dos pontos que nós abordamos na aula passada. Bem, nós vimos que o contexto é o pano de fundo histórico e literário que está governando aquele texto, é o que traz significado dentro da história daquele texto. E então eu gostaria de focalizar, de dar uma atenção especial ao contexto, já que ele é extremamente importante para a nossa interpretação bíblica e a nossa análise dos textos bíblicos. Bom, Grant Osborne, o autor e escritor do livro A Espiral Hermenêutica, nos diz que não há significado fora do contexto, mas há apenas possíveis significados. O que isso quer dizer? Bem, um exemplo claro dessa frase de Osborne sendo aplicada na própria Escritura é justamente o texto de Coríntios, ao qual Paulo está se referindo ao uso do véu. 1 Coríntios, capítulo 11, onde as mulheres deveriam usar o véu que frequentassem a igreja para se distinguir das mulheres indecentes daquela época. E o que isso traz de importante para nós? Bem, naquele contexto, na cidade de Coríntio, as mulheres que não se comportavam, que não se mostravam de forma decente, aquelas que buscavam a imoralidade, sejam prostitutas ou próprias mulheres que buscavam por relações sexuais ilícitas, elas não cobriam a sua cabeça. E essa era uma forma de diferenciar aquelas mulheres que estavam disponíveis à procura de imoralidade sexual e até mesmo vender os seus corpos de mulheres decentes, de mulheres compromissadas ou que não tinham interesse em se vender ou então de praticar atos sexuais ilícitos. Ou seja, dentro do contexto da carta aos Coríntios, dentro desta época, nesse panorama histórico, nesse pano de fundo histórico e literário, nós temos um sentido de Paulo recomendar o uso do véu. Entretanto, nos dias de hoje, não é necessário isso, já que não existe essa mudança, essa diferenciação. Então é justamente isso que Osborne está nos dizendo. Se nós temos um texto dentro de um contexto, ele deve ser, ele possui o seu significado dentro daquele contexto. E se nós trouxermos o texto fora do seu contexto para a nossa realidade, nós podemos cometer falhas na interpretação bíblica. Então, por isso é importante trazer ao leitor do texto, fazer com que o leitor volte no tempo e observe o texto dentro do seu contexto e observar que a interpretação bíblica, ela segue um padrão escalonado. Ela é como se fosse uma escada, onde você vai escalando os degraus da interpretação bíblica. Você observa o contexto imediato, os textos ao redor daquela passagem bíblica. Você observa os textos anteriores dentro daquele próprio texto. Se nós observarmos esse texto de Coríntios, por exemplo, nós vamos ver que anteriormente nós temos um contexto dado por Paulo, assim como também posteriormente nós vemos a continuação, o fluxo das ideias. E por isso é importante nós capturarmos esse movimento dos textos. É importante nós observarmos esse foco. E justamente coletando essas informações, coletando não só esse movimento do texto, mas também informações como autoria, como os destinatários, a quem Paulo escreveu aquela carta. Nós coletamos os destinatários originais, nós coletamos toda a história daquele povo, toda a cultura daquela cidade. Nós então podemos observar que dentro daquele contexto há um significado para essa frase. Então, irmãos, eu gostaria de recomendar que vocês, ao se depararem com uma passagem bíblica que vocês acham estranha, usada de forma estranha, porque ultimamente nós vemos que muitas igrejas se apropriam do texto bíblico de forma infelizmente errônea, de forma infelizmente que não retrata a realidade bíblica. Então, é por isso que é justamente essa defasagem, essa falta de interpretação bíblica que causa isso. Então, nós, como cristãos, nós devemos prezar pela palavra de Deus, já que é a palavra da verdade e é a palavra viva que nos traz a redenção, que nos traz o conhecimento do pecado, que nos traz os relatos do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós.
E também é importante frisar que nem todos os textos bíblicos, nem todas as passagens bíblicas vão possuir um contexto no fundo. Um exemplo disso é o próprio livro de Salmos. Existem muitos salmos que não possuem o contexto histórico bem definido. Um exemplo disso é o próprio Salmo 8, por exemplo, que vai falar sobre a grandeza de Deus, a exaltação do Senhor nos céus, como o Senhor é maravilhoso diante da sua criação. Então, nesse salmo, nós não podemos retirar um contexto, por que ele foi escrito, mas nós devemos ter em mente que o salmo é uma forma literária, é um método de escrita voltado para um inário, são hinos de louvor a Deus. Então, se nós temos isso em mente, nós podemos ver que ali são cânticos literalmente escritos. Entretanto, existem sim salmos com contextos. Um exemplo disso são o Salmo 34, que é um salmo onde Davi louva a Deus por ter sido libertado de uma situação que estava acontecendo entre ele e os filisteus. Temos os salmos de romagem, que são ali alguns salmos em que o pessoal de Israel cantava enquanto estava peregrinando até Jerusalém. Então, existem sim salmos com contexto, entretanto, não são todos os textos bíblicos que possuem contexto, mas é fundamental observarmos isso. E uma outra dica interessante que eu dou para vocês é observar o texto em um método panorâmico, ou seja, observar o texto em uma visão macro, uma visão maior, então uma visão menor, uma visão micro. Então você cria um panorama desse texto, você cria algumas análises desse texto de forma mais longa e de uma forma mais minuciosa. E isso nós fazemos com exercícios de leitura bem definidos. Uma dica que eu dou aqui é justamente fazer uma pré-leitura, fazer uma primeira leitura apenas observando o movimento do texto, o movimento das ideias. É fundamental observar o movimento das ideias e como o autor do livro ele vai construindo o seu argumento. Como eu disse para vocês, a interpretação bíblica é uma tarefa que se faz em formato de escada, em degraus. Você vai construindo a interpretação bíblica de acordo com as informações que você vai coletando. E aí, então, você faz, depois dessa leitura de análise, essa leitura apenas olhando superficialmente o texto, você faz uma leitura rápida, captando ali os parágrafos, os capítulos, observando ali como o autor vai desenvolvendo esse movimento do texto, como o autor vai apresentando as ideias, vai apresentando os fatos, vai apresentando os pontos teológicos, e então você depois disso, você faz uma leitura minuciosa, que é justamente captando todas essas informações importantíssimas no texto, que é justamente observar o contexto, observar para quem foi escrito, observar por que aquele texto está posicionado naquele lugar, observar por que determinada situação ocorreu dentro do texto, por que o autor utilizou determinado tipo de figura de linguagem, enfim. Sendo o mais simplista possível, meus irmãos, precisamos usar, sim, muitas ferramentas bíblicas, mas o fundamental, o primordial, é lermos com bastante atenção e cuidado os textos bíblicos. É termos um cuidado quase que cirúrgico ao ler a Escritura, porque é justamente é isso que nos torna diferente daquelas igrejas de falsos profetas, de falsos mestres. É justamente esse cuidado com a Escritura, porque muitos estão padecendo e morrendo sem o conhecimento da verdade de Deus, justamente por essa defasagem de interpretação bíblica. Muitos mal conhecem a Cristo porque não conseguem captar a sua mensagem, porque muitos têm o entendimento obscurecido. Infelizmente, como nós vimos na aula passada, o entendimento do homem foi obscurecido pelo pecado. E cabe a nós sempre buscarmos inspiração, buscarmos o Espírito Santo para nos inspirar, para nos dar clareza na leitura bíblica. É isso, meus irmãos. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus.